nós fomos despejados, mas a gente entrou com recurso, né? Pedimos reintegração de posse da nossa sala. Tá? Bom dia. Não vai ser preocupado, vai chegar lá, chega. Tem dificuldade já dormir à noite, impressionar, sonha, né? Quando eu trabalhava na matéria russa, que depois que eu comecei a estudar, ficou um pouco arrependido. Fiquei um pouco arrependido porque é o seguinte, eu falei, vou estudar sobre isso. Depois que eu comecei, não tinha mais como mudar, porque o tempo estava muito curto. Eu descobri que uma aula só sobre isso é pouco. Mas, vamos fazer uma introdução a esse assunto. Toda sofrida na Bíblia é útil para a gente crescer? Tudo que tem na Bíblia é útil? Vocês têm certeza? Vai lá, tudo que tem na Bíblia é útil? Que é útil, mas que tem coisas que a gente fala, Pera lá, deixa eu ver como é que é assim. Se não é útil para a gente crescer, a gente abusa. Olha, eu vou discordar de você um pouquinho. Porque se eu abrir os olhos, eu estou crescendo. Porque assim, na verdade, abra lá em 2 Timóteo 3, né? Vamos lá, o texto. Isso é importante, né? Leia para mim do 16. Leu 16. 16 e 17. Falei errado? Falei errado o texto? Não fala. Que isso? Pô, vocês estão no desfile, é verdade? Vai lá, quem achou aí? Lê pra gente. Toda escritura dignamente ensinada para ensinar, repreender, corrigir e instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda a boa. Então, tudo que a Bíblia ensina, né? A Bíblia é útil para a gente crescer, para a gente ser habilitado para perfeitar a obra, não é isso? Então, tá bom. Isso é só para justificar que hoje a nossa matéria é essa daqui, ó. Ai, meu Deus. Você já estudou Satanás na escola dominical? Já estudou Satanás na escola dominical? O que vocês acham? Satanalogia. Eu nunca tinha ouvido essa expressão. Eu já tinha, lógico, existe a doutrina bíblica de Satanás, tá? Mas não vamos fazer a doutrina bíblica do príncipe das trevas. É estranho a gente até falar disso, não é estranho? Mas a Bíblia ensina sobre Satanás? A Bíblia fala de Satanás? E tudo que tem na Bíblia é útil para a gente crescer? Então Satanás é útil para a gente crescer? Conhecer a doutrina bíblica a respeito do príncipe das trevas. Você sabe qual quem mais falou sobre Satanás na Bíblia? Vocês têm ideia? Quem mais falou sobre Satanás? Jesus. Certo ou não? Se você for assim falar, pegar as palavras diabo e Satanás, só essas duas, porque nós temos vários nomes do príncipe das trevas, né? Mentiroso, cramulhando, esse daí não tem, isso é folclore brasileiro, tá? Isso é tradução na língua popular brasileira. O que mais? Coisa capiroto. Jesus Cristo foi o que mais citou. Se você pegar só esses dois nomes, diabo e Satanás, Jesus Cristo é o que mais citou e apresentou, né, esta figura para nós.
Mas a Bíblia toda, desde os primeiros capítulos da história humana, já no Jardim do Éden, até os últimos capítulos da presente era, né, que nós temos lá no livro de Apocalipse, a prisão de Satanás, no capítulo 20 de Apocalipse. Então, desde os primeiros capítulos da presente era, até os últimos capítulos da presente era, da história humana nesta presente era, porque tem a era futura, nós temos a presença e a descrição da obra deste ser criado por Deus, este ser maligno, criado por Deus, e que Deus tem um propósito em trazê-lo à existência e conceder à existência deste ser maligno essa possibilidade de ter mudado o seu domicílio original, porque a Bíblia fala que ele mudou o domicílio original, ele deixou a santidade, a beleza e a pureza do reino celestial, porque ele foi originalmente criado como um anjo de luz. Tá certo? Então a gente vai ver só uma introdução, porque depois que eu comecei a estudar, eu falei, nossa, tem tanta coisa. E é útil, como a gente acabou vendo, porque a Bíblia apresenta a doutrina a respeito deste ser, e a gente precisa talvez ser menos infantil ao lidar com ele, porque a gente às vezes lida com ele de uma forma tão infantil que a gente só olha Satanás na Bíblia como o nosso inimigo, e aquele negócio só serve para a gente falar, está amarrado, está repreendido, e a gente precisa entender um pouco mais a respeito da sua atuação e até da nossa relação com este ser, uma vez que a Bíblia diz que ele, por exemplo, roda a gente, né? Ruge como leão no cerco, tentando nos devorar. Se transforma como um anjo de luz, disse o apóstolo Paulo. Mas existem várias coisas que Satanás faz e produz e que a gente precisa entender, até para a gente poder se livrar, né, das suas garras malignas. E hoje a minha linguagem vai ser bem pesada. Deixa eu só primeiro. Obrigado. Isso aí, essa multidão tem a ver com o jogo que eu fiz quinta-feira. Tem a ver com o acampamento ontem, tá? É isso aí. Tem a ver com o desempenho do certo jogador. Abra sua Bíblia em Isaías 14. Deixa eu começar. Veja, eu não vou fazer uma história linear. Quando que a Bíblia citou primeiro? Sabe, quando foi que a Bíblia citou primeiro essa figura maligna? Gênesis 3,15? Antes do 3,15. Gênesis 3, versículo de número 1, aparece lá a serpente. Só que é o seguinte, na verdade, Gênesis 3:1, nós temos a citação da serpente que era um animal, gente. Veja, ali havia um animal, este animal foi o veículo do maligno para tentar Eva. Só que Apocalipse 12:9, agora você lê lá, interpreta este animal como sendo um dragão, né? Fala, Claudinho, você lembrou isso? Eu ouvi, eu não vou falar, eu ouvi, eu fiquei falando, o que ele disse? Falei com a primeira terceirização da história. A primeira terceirização da história. Aí seria não bode expiatória, mas uma serpente expiatória. Né? Apocalipse 12:9, lê aí pra gente. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e morreu os seus anjos. É que quando a gente lê Gênesis 3,15, a gente já lê com a mentalidade que a gente já tem hoje de que a serpente é o diabo. Então a gente já vai ler Gênesis 3,15, não, Gênesis 3:1, já direto, que é o diabo. Mas de fato é assim que Apocalipse interpreta a antiga serpente, está certo? Mas assim, nós vamos começar em Isaías 14, versículo de número 12, porque nós precisamos falar, eu ia abrir aqui, acabei não abrindo ainda, a gente precisa falar de não vou dizer, não sei se eu posso dizer um erro, mas a gente tem uma
tendência a aplicar em certos textos da Escritura, a figura de Satanás, fazer uma aplicação direta. Isaías 14 é um desses textos que a gente faz uma aplicação direta a Satanás. Deixa eu abrir meu texto aqui. Alguém lê para mim o versículo 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva? Como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações? Aí as pessoas, lógico, esse texto continua, mas vamos começar por aí. Esse texto, ele fala, é muito comum aplicar esse texto também em Ezequiel 28 à figura de Satanás. É muito comum. E aí é o único lugar da Bíblia onde aparece a palavra Lúcifer. Não existe essa palavra, para falar a verdade. Tá? Não, aí é Isaías 14, 12. É o único lugar da Bíblia onde aparece Lúcifer. Na verdade, não aparece Lúcifer aí nesse texto. Lúcifer é uma palavra latina. Você sabe que a Bíblia, o Antigo Testamento, foi escrito em hebraico. Né? Alguma coisa em aramaico, não sei, mas é uma parte em hebraico. A Bíblia hebraica foi traduzida para duas, lá atrás, antigamente. Os judeus traduziram a Bíblia hebraica para o grego. Aí era uma versão chamada Septuaginta, 70, por causa desse Septuaginta, por causa de 70 rabinos intelectuais, traduziram toda a Bíblia para o grego, porque na virada ali do Velho Testamento para o Novo, o mundo se tornou grego. Lembra do Alexandre o Grande que dominou o mundo? O mundo se tornou grego. A Septuaginta foi traduzida para o grego. A Septuaginta traduziu, chamou Heos Foro. Então em grego, o Lúcifer é Heos Foro, o que tem a luz, ou o portador da luz. Lá na Idade Média, a Bíblia foi traduzida para o latim, uma tradução chamada Vulgata, usada pelos católicos hoje em dia, muito mais pelos protestantes, traduzida por um cidadão chamado Jerônimo, aquele que pula do avião e grita. Então, assim, Você fica convidado, você presta atenção, né? não leve a sério sempre, não. Então, Jerônimo, que os católicos chamam de São Jerônimo, que não é o que pula do avião, tá? Existia avião naquela época. Ele traduz para o latim. Em latim, é Ósforo. É o Lúcifer. É o Lúcifer. E só na Bíblia, só na Septuaginta de Isaías 14, 12, é que existe essa palavra. O portador da luz. Que é a tradução de um texto bíblico, de um testando, né? Isso aqui é eu fiz um slide, mas a gente não vai apresentar. Ele também não está completo, pelo menos não completei, por isso que eu não vou apresentar. Em hebraico, a palavra assim, Helei, Ben, Shaka. Ben Shaka é filho da luz, mais ou menos isso, que depois foi tratado como portador da luz. Esse Helei ninguém sabe o que significa, mas é essa expressão, Helei Ben Shaka, que é traduzido como Ben Shaka é filho de uma estrela, alguma coisa assim, filho da estrela, é um filho da luz. Lê lá isso aí, só para vocês entenderem a tradução que foi dada aqui. Filho da alva. Por aí, a ideia é essa. Como é que está escrito aí? Raiz de
céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Filho da alva. Então eles traduziram esse René como estrela da manhã. Não tem referência de estrela da manhã para Jesus. Sim, senhor. Sim, senhor. E aí? E aí o quê? Qual que é qual? Qual que é o plano? Volta a pergunta aí, qual? Não tem uma referência bíblica a Jesus como estrela da manhã? Sim, tem. Mas qual que é o problema? É todo. Por Eu quê? ia perguntar, por que tem uma nuvem de pneu? Pra quê? Pra quem? Por que é uma estrela? Aí é que tá, gente. Eu estou dizendo para vocês que a gente usa o texto de Isaías e aplica direto a Satanás. Não estou dizendo que o texto está falando de Satanás. Vamos ler o texto. Esse é o nosso problema. Porque a gente lê, olha só, vamos lá, lê de novo Isaías 14:12. Não parece que está falando de Satanás? Então vai lá, lê de novo. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Quem disse que está falando de Satanás? Como é que vocês sabem que está falando de Satanás? Porque a gente aprendeu na Nada, passou de vamos lá, senão você vai falando um dia. Não, gente, mas todo mundo que lê esse texto aí, todo mundo não, é muito comum a gente, vocês já não ouviram isso antes de eu falar? Porque já que fala que é caído, lançado. Sim, porque a gente lê esses versículos aí, como Ezequiel 28 lá, e a gente lê esses versículos, e por causa dessa memória, é igual a serpente lá no Jardim do Éden. A serpente que apareceu para ela, não foi assim, um bicho cheio de asa, de chifre, voando. Não, ela não se enrolou e ficou. Achou que não foi assim, já foi assim. Ah, é verdade. Eu conheço até hoje uma serpente com que ainda tem pé. Não posso falar quem são essas pessoas. A gente abafa isso, explica. Sim, gente, nós precisamos só tomar muito cuidado, porque às vezes a gente quer criar uma doutrina sobre Satanás em textos que a gente força a figura de Satanás. E daí muitos textos. Vamos descobrir de quem que esse texto está falando primeiro, tá bom? Isaías, então, 14. Alguém lê para mim aí o verso de número 3 e 4. O dia que Deus vier, dar-te descanso do teu trabalho, do teu temor e da dura servidão que te fizeste servir, é isso mesmo. Continue. Proferirás essa parábola contra o rei da Babilônia e lhe dirás: como cessou o opressor. Peraí, ele dirá, 2 pontos. Então Deus se dirige ao povo de Israel, aos filhos de Jacó, como diz o texto, né? Deus se dirige a eles e dá a eles um cântico de motejo. Motejo é que fala mal, um cântico contando as desgraças da pessoa. Um cântico de motejo contra quem? Opa, contra o rei da Babilônia. Gente, vocês sabem que a Babilônia existiu mesmo, né? Foi um reino que levou Israel preso. Então, aqui é uma profecia dizendo: olha, vai chegar uma hora em que o reino da Babilônia vai cair e vocês vão cantar um cântico de motejo. E aí tem 2 pontos, viu, Silvia? Como é que começa o cântico? Como cessou o opressor? Como cessou o opressor? Como acabou a tirania? Quebrou o Senhor a vara dos perversos, o cetro dos dominadores. E aí é o cântico. E vai o cântico. E vai o cântico. Alguém lê para mim aí o verso de número 10. Continua o cântico. Todos esses responderam e te dizem: tu também, como nós, está fraco, e és semelhante a nós. Você não era o brutal, rei da Babilônia. Agora você está fraco. Você está igual a nós. Continua.
derribada está na cova a tua soberba, e também o som da tua harpa. Por baixo de ti, uma cama de gusanos, e os vermes são a tua coberta. Eu não sei o que significa gusanos. Se alguém tiver outra tradução para gusano, me fala o que é. Deve ser alguma coisa assim parecida com inverno, tá? Mas o importante aqui, olha, você pesquisa para mim aí na internet. O que eu queria destacar aqui, e é importante para vocês também, é você notar como é que o texto está fluindo. O texto é um cântico contra o rei e está descrevendo o rei da Babilônia. O Senhor era isso. Eu falo cântico, um montejo é um cântico. É um cântico de montejo. É um cântico de montejo. É uma música de desprezo, uma música contando as desgraças da pessoa. Tipo aquela assim: tornei-me um lebre, na bebida busco esquecer. Contando. Gostou, né? Lembrou, né? Lembrou, né? Olha! Aquela ingrata que me amava e que me abandonou. Assim, é um cântico de fossa. O cântico de montejo é um cântico que conta as desgraças. Aquele boemia é um montejo? Hã? Aquele cântico famoso de boemia é um montejo? Como é que é? Não só da Bíblia, mas fala que do próprio boemia é um montejo? Aqui me tem. É. Eu não sei, preciso ver a letra, né? É. Se conta desgraça. Conta. Se conta desgraça, é um cântico Não consome, né? que exalta as infelicidades de alguém. Ele é montejo quando você fala da É dele próprio. infelicidade de Ele fala alguém. dele próprio. Tá? Ele fala assim, quando sujo, Não, isso mal é- viver, imponente. Também. Salve quem? É um montejo. É isso aí. Não, não conheço não. Não conheço não. Cantinho. Pô, deixa pra lá. É, quando vocês estão lá no culto, sei o Marcos Kleber, lá vocês falam, não pode falar nada. Ele fica quietinho lá. Deixa pra lá. Gusano é um inseto. Gusano é um aos molluscos bivalves vermiformes da família dos É cetacéus. parecido com vermes. Fala só, velho, eu vou querer saber o restante das coisas. Então, assim, eu quero que você note que o texto, a gente não pode criar uma doutrina. Então, primeiro aprenda isso. Não dá para criar uma doutrina sobre Satanás nesses textos. Eles muito parecem descrever Satanás por causa do jeito como eles falam, e a gente já tem uma memória de Novo Testamento. Então a gente faz uma leitura desses textos do Velho Testamento com a memória do Novo, e a gente vai logo tentando interpretar. Então ele está falando estrela da manhã, sim, alguém que era altamente brilhante, mas não está dando um título para Satanás aqui nesse texto. Está falando da glória que o rei da Babilônia tinha. Agora sim, vamos ler o verso 11 e 12 então, juntos. Derribada está na cova a tua soberba, e também o som da tua harpa. Por baixo de ti, uma cama de gusanos, e os vermes são a tua coberta. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como fosse lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Então você está vendo agora aí, tentando construir um entendimento, mas não a partir desse texto. Agora a Bíblia fala de Satanás, e fala nesses termos mesmo, que ele caiu, fala dos termos de que ele era uma criação importante de Deus, né? Um anjo de luz, mas a gente precisa tomar muito cuidado para não fazer essa leitura direta. Outro texto que se faz leitura muito direta é Ezequiel 28. Vamos lá. E agora Ezequiel 28, já que fizemos o exercício em Isaías, não vai ser difícil a gente ir fazer o exercício em Ezequiel 28. Olha só, quem lê para mim aí o verso de número 1 e 2 de Ezequiel, 1 até de 1 a 3, vai, de Ezequiel 28. De novo veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Deus:
Deus na cadeia dos deuses me assento no meio dos mares, todavia tu és homem e não Deus, embora consideres o teu coração como se fosse o coração de um Deus. Com efeito, é sábio que Daniel, não há segredo algum que se possa esconder de ti. Vocês vão ler aí, vão ler o texto, ele é muito aplicado a Satanás, dizendo que essa sabedoria tornou o coração dele muito soberbo, né? Ele fez comércio, aumentou a riqueza, versículo 5. Olha só, agora lê o verso 6. Portanto, assim diz o Senhor Deus, pois que consideras o teu coração como se for o coração de um Deus. Olha só, eis que trarei sobre ti, os mais terríveis estrangeiros entre as nações, os quais desembainharão a espada contra a formosura da tua sabedoria e mancharão o teu esplendor. Irmãos, é muito comum a gente ler esses textos aqui. Olha só o verso de número 15. Não, o verso de número 14. Deu 13, 14. 13 até o 15. Estiveste no Éden, jardim de Deus, cobria-te de toda pedra preciosa, ornamento, vários ônibus, crisóis, papelito, jaspe, safira, penax, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que foste criado, foram preparados. Eu te coloquei para porque nunca claro. Estiveste sobre o monte santo de Deus, andaste no meio das pedras apropriadas. Perfeito era dos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que em ti se achou novidade. Mas, pastor, tá bom, o senhor fala assim, a gente pode mudar esse texto e colocar a interpretação Satanás. Mas aqui não está a cara que é Satanás? Tá? Mas o texto é sobre o rei de Tiro. Mas Deus não é craque, não é expert de colocar as coisas bem assim. Olha só, aí que está. Nós precisamos ter muito cuidado, porque o texto é sobre o rei de Tiro. E ele pode ser craque em fazer analogias para falar do rei de Tiro. A gente tem que tomar muito cuidado, porque quando as pessoas leram essa profecia, ou quando elas ouviram essa profecia pela primeira vez, estava muito claro para todos os seus ouvintes, os ouvintes do profeta Ezequiel, que estava se falando daquela nação que havia se engrandecido, cujo rei achava que era um Deus, mas o texto está dizendo assim, mas você é homem, não entra nessa de achar que é um Deus. Era muito comum os reis se colocarem na posição de deuses para os seus povos. Então assim, eu acredito que exista muita informação nesses versículos, que quando a gente lê o Novo Testamento, como você falou, parece ficar claro que é Satanás. Só que a gente não pode construir toda a doutrina de Satanás nesses textos. Eu estou lendo, ó, isso aqui é uma teologia sistemática famosa. E ele faz isso. Ele constrói toda a teologia dele a respeito, a estudo da doutrina do príncipe das trevas, não toda. Mas ele foca nesses dois textos e fala assim, olha que Satanás é isso, Satanás é aquilo. Então o que eu quero dizer com esse começo é que assim, se queremos entender qual é o papel e como a gente se relaciona com essa figura que a Bíblia apresenta, lembra do relacionamento aqui? Como que este ensino da Bíblia a respeito desta figura maligna, ela pode me ensinar coisas para que eu cresça e amadureça na minha fé. Eu não posso fazer isso só a partir desses textos. A doutrina sobre o ser maligno chamado Satanás, ela começa assim no Velho Testamento. Ela começa assim no Velho Testamento. Nós temos vários textos no Velho Testamento falando de Satanás. Lembra de Jó? O próprio texto de Gênesis. Em Crônicas, os Salmos dizem que Satanás era inimigo do povo de Israel. Mas ela vai se tornar completa e maior, mais desenvolvida no Novo Testamento. Então ela nasce aqui, como muitas doutrinas bíblicas, elas nascem no Velho Testamento, por exemplo, a doutrina do batismo. Batismo, como é que a gente sabe que tem que ser batizado alguém? A gente sabe que o batismo cristão
por exemplo, ele é um desenvolvimento do que no Velho Testamento? A circuncisão. Então, a doutrina que nasce no Velho, mas era desenvolvida no Novo. A doutrina sobre Jesus como nosso Redentor começa no Velho, Gênesis 3,15. Mas ela vai se tornar mais clara, mais desenvolvida no Novo Testamento. Assim também a doutrina a respeito do anjo das trevas, o príncipe das potestades do ar. Ela é desenvolvida no Novo Testamento. Parece que era até uma batalha maior entre Deus e Satanás, principalmente no Novo Testamento. Por que será? Você tem uma ideia do porquê? Eu acho Vamos que tentar entender isso. Boa. Ponto 1, então, anote aí. Embora a Bíblia tenha alguns textos, principalmente Isaías 14, 12 em diante, e Ezequiel 28, que pareçam tratar deste ser maligno, esses textos não podem ser o fundamento de toda a doutrina a respeito da obra de Satanás, da obra maligna. Nós precisamos muito do Novo Testamento. O Célio está tocando num ponto muito importante. Por que será então que o Novo Testamento diz tanto sobre Satanás? Alguém tem uma resposta? O que aconteceu entre o Velho Testamento e o Novo? Então nós temos aqui uma grande diferença, a vinda de Jesus, não é isso? Tudo que foi escrito no Velho Testamento era antes da vinda de Jesus. E o Novo Testamento é de Jesus, da realidade de Jesus em diante. Será que tem a ver com isso? Vocês acham? Tem ou não tem, gente? Pela perseguição da profecia. Tá. Como é que é? Fala de novo. Porque a Bíblia fala que Jesus veio exatamente na plenitude dos tempos. Você fala num desespero assim, ficou aqueles 400 anos sem falar nada, assim, estava todo mundo endemoniado, escravo. Jesus veio e revolucionou tudo, ensinou como é que a gente deveria. Agora acabou, não tem mais sacerdote, cada um fala com Deus, você e Deus, não tem mais aquilo que ficou. Certo, e o que isso tem a ver com o diabo? Que agora a outra sessão do diabo, agora é o negócio da E antes, o que o diabo fazia? Ele fazia tanto assim, você não escutava falar, você não lê sobre Satanás na Bíblia do Velho Testamento desse livro. Lê pouco, mas lê pouco. Lembra que Satanás foi quem incitou o coração de Davi, por exemplo, para levantar o censo. Lembra de Saul? Era tiçado por um demônio? Mas lê pouco, é verdade. Por que tem menos atividade de Satanás? Aliás, uma boa pergunta. Tinha menos atividade de Satanás antes de Jesus? Mas eu acho que aí mudou a pessoa, né? Era direto com Jesus. Aí aparece mais tarde. Cadê ele disse, né? Pô, pastor, fala logo para a gente ver. Vamos lá em Apocalipse 20. Jesus veio para isso. Parece que Para mexer com ele. E aí ele estava quieto, ele estava vendo quietinho, sorrateiro, e aí Jesus veio para. Será que ele estava quietinho, sorrateiro? Não, ele estava quietinho, ele agia sorrateiramente. Ele agia. Pastor, ele realmente não estava quietinho, ele tinha desgraça no Velho Testamento, ele caiu na geladeira, e a gente nunca prestou atenção nisso. Não, mas ele agia escondido. Claro, a gente precisa fazer assim, a gente precisa tentar, eu sei que é muita coisa, por isso que eu estou dizendo que vai ser muita coisa para uma aula só. Vocês vão ver que a gente vai pegar só um pedacinho de tudo isso, tá? Mas vamos lá em Apocalipse 20. Quer dizer o quê? Que a gente vai falar com o pessoal do Ministério da semana inteira. Agora eu vou querer saber. Gente, peraí, eu tenho que pedir licença para os meus chefes. Vamos lá, eu vou fazer uma escola bíblica de fé só sobre Satanás. Você vai falar assim lá na sua casa. Onde você vai? Estou indo para a escola bíblica de fé. O que você vai aprender? Vou aprender sobre o diabo. Pastor, eu vou falar assim, você mudou de igreja? Você mudou de igreja? Minha igreja agora está falando do diabo. Apocalipse 20, alguém lê para mim aí os
para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto um pouco tempo. Ele foi preso, mas vai ser solto, certo? Lógico que a interpretação sobre quando ele foi preso, eu aceito que existam diversas interpretações. Como nós, a teologia conservadora reformada, interpreta que ele foi preso aqui. Esse também. Deixa eu ver aqui, última tentativa. Que ele foi preso aqui. Abra lá em Filipenses. Filipenses não, Colossenses. Colossenses. Vai guardando aí, deixa os dedinhos aí em Apocalipse, por favor. Gente, quem pegou Colossenses da minha Bíblia, levou, por favor? Colossenses, capítulo de número 2, versículo de número 14 e 15. Alguém que não leu a Bíblia ainda, hoje? Tenho cancelado o espírito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual não era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades publicamente, o expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Despojamento de Satanás acontece aí nesse texto na cruz. Tá? Então nós interpretamos que esse despojamento corresponde a Apocalipse 20, a retirada desta força que ele possuía. E a força que ele possuía foi retirada por uma razão. Vamos voltar para Apocalipse 20. Por que ele foi preso e foi despojado? O que foi retirado dele? Que poder foi retirado dele nesse despojamento? Olha lá, Apocalipse 20, versículo 3. Vocês têm que achar essa resposta. Isso, de enganar quem? De enganar as. Então, ele agia. Vamos colocar esse período. Você está pensando assim, mas a cruz, Jesus morreu com 33 anos. Nesse período aqui, foi despojamento. Tá? Então, antes de Jesus, o que ele fazia? Ele enganava todas as nações? Todas? Todas absolutamente? Não. Por que não? Não. Tinha uma nação diferente. Uma nação que tinha sido escolhida de todas essas nações enganadas, que lembra a queda afundou a humanidade inteira? Mas uma nação foi escolhida para ser resgatada. Mas até essa não enganaram. Porque eles não caíram. Não, mas veja, as outras eram enganadas absolutamente. Não tinham oráculos, não tinham a palavra de Deus. Para qualquer povo, nessa época, conhecer a Deus, eles tinham que ir onde? Tinha que ter contato com Israel. Então a Israel foram dados os oráculos, Romanos capítulo 2. E eles se distinguiram de todos os povos porque eles deveriam ser luz para todas as nações. Mas a partir de quando que esta mensagem foi pregada a todas as nações? Passou a ser pregada a todas as nações. Depois do que, gente? Depois da vinda de Jesus, mas um pouquinho depois ainda. Não, um pouquinho depois ainda. Não, um pouquinho antes. Quando Jesus é assunto aos céus. Quando ele é assunto aos céus, na descida do Espírito Santo, recebereis poder e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até. Então houve uma mudança estrutural nas nações. Deus abriu a porta ou os olhos das nações para que pudessem receber o Evangelho, cada um na sua língua. Não mais tinham que ir a Israel para aprender. Então o Evangelho é pregado a todas as
justamente quando Satanás é despojado, preso, para que não mais as junte essas ideias, gente. Tem que juntar essas ideias. Você fala assim, porque muita gente fala, mas Satanás continua tendo poder, o mundo já se dá ainda, é verdade. O poder que ele ia tirar era o poder de cegar as nações. Hoje você pode pregar para um grupo que nunca ouviu falar do Evangelho. Tem um filme, Ei Tal, eu acho que essa é a palavra. É verdade. Hã? Não, Ei Tal é verdade. É verdade. Então é Ei Tal mesmo, né? Essa palavra. Que eles chegam lá, o missionário chega numa tribo, nunca tinha ouvido falar do Evangelho, começa a contar de Jesus, e está todo mundo rindo. Esse filme é muito emocionante. Eu tenho. Você tem? Traz pra gente. Eu não lembro, é tipo meu. É filho de pastor. É filho de pastor e Assis, é o futebol, é de casa. Mas aí você traz pra gente assistir, vamos combinar um dia de assistir esse filme. Aí ele está pregando e o pessoal está ouvindo. E ele falando de Jesus. E ele conta a história de Jesus, o missionário. De repente, gente, não posso contar. Eu não posso contar. Vai perder a graça, não vai, Sérgio? Vai. Mas Vocês têm que ver o que é que acontece. É emocionante. Aí essa verdade fica clara. E isso não é uma historinha inventada, não é. É um filme que retrata uma história real. Como se escreve, pastor? Eu acho que é E-I-T-A-L. O Marcos não colocou no Facebook dele essa semana. Colocou? Na Alexandre ele explicou. Não vi. Esse é profeta na sua vida. Gente, esse filme vale a pena vocês assistirem. Vocês vão ver É a esse história filme. de um casal de missionários que foi rejeitado por uma missão, que eles eram velhos para ir para o ministério. Aí eles insistiram e foram para uma tribo africana e lá se desenvolvem. É africano, É um documentário assim, de uns 20 minutos, um filme 25, é muito rápido, é muito bonito. Gente, aí vocês vão entender o que significa as nações não serem mais impedidas de ouvir o Evangelho. E o que é libertação da pessoa? E o que é libertação do Evangelho? Isso é possível porque este poder foi retirado. Ele não tem mais o poder de cegar absolutamente as nações. Aí você vai falar, mas e Nínive? E Nínive? Nínive não se converteu? Mas qual é a diferença então? Para Nínive poder se converter, o que teve que acontecer? Um profeta de Israel teve que ir até lá. É diferente aqui. Aqui as nações podem ouvir na sua própria língua, podem ter seus profetas na sua própria língua. Então, irmãos, a doutrina a respeito de Satanás, ela é principalmente construída no Novo Testamento. Mas a pergunta que originou essa reflexão é a seguinte: por que isso? Porque este é um período em que a luta de Satanás contra a igreja, contra Cristo, se tornou mais intensa. Ele já trabalhava antes, mas digamos que ele trabalhava assim meio, era a empresa dele, não, a empresa dele tinha o monopólio, só que agora entrou um concorrente forte no mercado. Mas ele ainda vai receber. Você tá? Fala aí. Quando eu falei que Jesus, ele trabalhava ali, mas é que esse quietinho parecia que humildezinho, mas ele estava realmente, quando você olhava para o mundo, você via que o mundo realmente jazia no maligno, mais claramente. Ele ainda vai receber esse indulto aí, né? Vai ser solto. Lembra que o texto disse? Não, esse indulto vai ser preso, ele é impedido, mas chega um período em que ele volta a ter este poder mais próximo do fim. O bicho vai pegar, se está assim agora. O bicho vai. Então, assim, esse período ele se intensifica. Vamos lá para Apocalipse 12, que talvez seja o grande texto do Novo Testamento para falar sobre essa dinâmica da presença de
Satanás na história. Apocalipse 12 e 13. Esse seria o texto básico, não? Eu preciso dar um texto. Porque Você é Apocalipse 12 e 13. Você precisa dar um texto básico. para a aula? Não, se eu faço a gente continua a colocar o tema e o texto que foi utilizado. Não lembro o texto, mas põe aí Apocalipse 12 e 13. Apocalipse 12 e 13 é como se fosse uma visão geral da história. Não sei se é parte da aula, se não for, existe lá para todo. Essa aula tem muitas partes, mas nem todas elas serão apresentadas. Exato. Visão de Satanás, visão reformada, quando eu vi na cruz de Cristo. Conservador. Visão reformada conservador. A extensão dessa atividade dele é assim, são duas coisas. Ele não age mais nas nações. Certo. Conforme foi Entendi a sua pergunta. ele está preso, né? Mas ele age. Então, qual é a extensão dessa prisão? Está preso Novamente. Com saída para trabalhar? Novamente. Aqueles traficantes que por celular não mandam. É mais ou menos isso. Novamente, como é que a gente pode avaliar qual é a extensão que tem no Novo Testamento? O Novo Testamento tem informações sobre isso. O Novo Testamento informa essa prisão para não cegar mais as nações, é despojar dessa arma, mas o Novo Testamento deixa claro de que ele ainda ensina, que ainda tem seguidores, que o mundo ainda jaz no maligno, que ele é como um leão que anda ao redor de nós, que ele tem ciladas, que ele é enganador, que ele se apresenta como um anjo de luz. Então você tem algumas informações. A gente não vai poder isso, porque é muita informação para a gente dar tudo hoje. Hoje é só uma introdução. Mas como que a gente sabe a extensão da sua atuação hoje? Que é muito importante, eu acredito. É lendo o Novo Testamento, né, a respeito da explicação do Novo Testamento. Pastor, e por que Deus não destrói definitivamente? Por que Deus não destrói definitivamente? Essa sua pergunta é excelente. Eu tenho uma pergunta ainda maior ainda. Nós vamos juntar a minha pergunta com a sua. Não porque Deus não destruiu, porque que Deus deixou ele aparecer. É uma pergunta que tem a ver com essa. Ele mesmo disse que ele é o criador do bem e do mal. Sim, mas por que ele fez isso? Sim, está dentro dos seus Vai entender a diferença? Hã? Vai entender a diferença? Sim, a leitura da Sara é muito importante. A pergunta dela é por que Deus não destrói. A minha, antes da dela, é por que deixou ele aparecer? É que, como a gente falou, pai, que a nossa recepção, nosso entendimento é muito menor do que o entendimento de Deus. Então, é muito difícil a gente entender. É muito difícil da gente entender. Sim, mas espera lá. É muito difícil da gente entender, mas dá para a gente entender um pouco. Não dá para a gente compreender completamente e absolutamente o que Deus quer. Mas Ele revela algumas coisas pelo que Ele quer. A gente sabe que Ele é o tentador. Ele não é o tentador? E por que Deus nos tenta e nos prova? Para que a gente seja aperfeiçoado. Para aperfeiçoamento. Aperfeiçoar. Essa é uma das respostas mesmo. Para nos aperfeiçoar. Mas tem uma razão ainda maior. Não é que é maior. Por que Ele permitiu aparecer o tentador? Porque se Ele não tivesse deixado aparecer o tentador, não teria necessidade de aperfeiçoar, porque a gente seria perfeito. É uma questão lógica. Deus, se o seu objetivo é nos aperfeiçoar, o Senhor não deveria ter deixado a gente ficar imperfeito. Sim, então Deus deveria ter impedido Satanás de tentar ela, para ela pecar? Sim, não teria pecado. Deus poderia ter feito. Deus deu ele para ele, cara. Se não faça isso, não vai fazer isso. Tá certo, querido? Não? Não, mas veja, cara. Vamos lá. Então, você tem uma tomada ali. A sua filhinha está caminhando para a tomada. Você está percebendo que ela vai enfiar o dedo na tomada. Você deixa? Não.
o que você faz? Não, mas se não existe Satanás, não há só a escolha de ela. Não, escuta. O que você faz se você sabe que ela vai enfiar o dedo no trono? Não deixa. Não deixa. Até antes disso você faz alguma coisa. Você põe um protetor. Você sabe, um dia pode ser que ela venha aqui. Não é isso? Então tá bom. Deus conhece todas as coisas? Vamos pensar de um jeito que eu não gosto de pensar, mas um exercício. Didático. Deus sabe o futuro? Plenamente. Deus sabia que Eva ia pegar? Sim. Por que deixou a tomada sem protetor? Aliás, por que ele fez a tomada na altura que Eva podia pôr o dedo? Ele podia não ter feito? Podia não ter deixado o Satanás ter entrado no jardim do Éden? Por que ele não fez? Porque ele não vai contar sobre a palavra? Ah, mas ele ainda não estava tudo começando, gente. Pronto, ó, estamos chegando lá. Onde é que está a grande glória? A glória de Deus, ela é mostrada para nós. Qual é o ponto máximo da glória de Deus, gente? Vou lá. Como? Quando que os discípulos disseram e vimos a sua glória? Eles disseram isso por causa de quem? Por causa de Cristo. No céu, quem é que está sentado no trono? Nesse momento. Hã? Não. Quem é que está no trono lá no céu? Quando João, capítulo 4 de Apocalipse, abre lá. A visão do trono de Deus. João está olhando para o trono. O que é que ele enxerga no trono? Apocalipse 4. O que ele enxerga lá no trono? O que está sentado no trono? Lê aí, gente. Lê aí. Capítulo 4. 4 mesmo. 1. Começa aí. Apocalipse. Tudo bem, gente, mas tem que começar o texto. Vai lá para o 3 então, direto. Vai lá. Depois dessas coisas, olhei e eis que não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como se trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Então ele está sendo elevado aos céus. O que ele vê lá? Continua. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio ao redor do trono, ao arco-íris semelhante no aspecto de esmeralda. Bom, peraí, só para eu encurtar um pouco o caminho, senão a gente vai demorar muito. Então ele está olhando para o trono, tá certo? E ele está vendo o trono, não tá? É ou não é? Sim. Tá. Aí então agora vamos ver quem é esse que está sentado no trono. Vai, gente. Lê aí, não foi? Os 4 seres viventes têm cada um deles, respectivamente, 6 asas, são cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus do Todo-Poderoso. Tá. Quem é esse Deus que está sentado no trono? Quem que é, gente? Jesus. Você falou com ele. Você estava dando aula, eu falei muito falou. Mas ainda não no capítulo 4 de Apocalipse. Então é Jesus. É Jesus, mas não é qualquer Jesus. Ai, pastor, tem Cruz e Ao cordeiro que foi crucificado e que levou. Sim, gente, nosso vamos pecado. juntar as coisas. Quem está sentado no trono é Jesus. Mas a visão que João tem, quando ele olha para Jesus, ele vai tentar entender: nossa, é Jesus. Não é o Jesus antes da vida, é depois. É Jesus. Se fosse hoje, né, se fosse um adolescente, não, que da hora, é Jesus. Aí ele vê em Jesus alguma coisa que o define. O cordeiro que foi morto, a ele foi dada a dignidade
facilidade de abrir, a glória de Deus, que nós vamos adorar pelos séculos dos séculos, tem a ver com o quê? Com Jesus, que foi morto e ressuscitou. A glória de Deus está no fato, vocês acertaram, de que Jesus é o nosso Salvador. A filhinha do Renato, um dia você já veio e falou assim: papai, por que foi que eu nunca tomei choque? Aí ele vai falar: filho, porque quando você era pequeno você mexia em tudo, então o papai pôs um protetor na pensando que um dia você pôr a mão lá. Aí ela vai dizer o que para ele? Puxa, papai, eu te amo, o Senhor me protegeu. Isso vai dar para ela um senso de amor diferente de simplesmente passar pela vida sem perceber, enquanto o pai a protege. Na verdade, o projeto de Deus é nos dar um senso de amor que nós não teríamos se não tivesse acontecido essa história do pecado. Tem um texto bíblico para isso. Vamos lá em Romanos 9. Não tem mais dele. Não tem mais dele? Olha só. Se não houvesse pecado e nós fôssemos perfeitos para sempre, tem algumas coisas de Deus que nós nunca saberíamos. E uma delas, sabe qual que é? Por que não? Porque nunca saberíamos da graça. Será? Nosso relacionamento não seria outro? A graça ia se manifestar? Nosso relacionamento não seria outro? Nosso relacionamento seria outro. Mas a graça iria se manifestar? Não. Por quê? Porque não tem necessidade. Se Deus só chegasse para a gente, meus irmãos, meus filhos, eu tenho uma coisa para revelar para vocês que está no profundo do meu ser, faz parte da minha essência, e ela se chama graça. É que eu tenho um poder de fazer coisas por pessoas que não merecem. Aí nós estamos todos lá perfeitinhos, ouvindo, nós vamos dizer: nossa, que interessante. Que da hora. Interessante, legal, Deus. Como é que é isso, Deus? É assim, imaginem vocês que alguém possa contrariar a minha... Como assim alguém pode contrariar o Senhor? Não dá para imaginar. Agora, o contrário, nós caímos. A gente aprende sobre a graça? A gente aprende mais sobre a graça? A gente vive, né? A gente vive. Boa. Porque é para o louvor da sua glória que Ele nos manifestou a graça no amado. Leia Efésios capítulo 1, e você vai ver que tudo é para o louvor da sua glória. Vamos lá, estou tentando responder a sua pergunta. Acompanhe, tá? Pergunta difícil, muito gente queria para Acompanhe. Por isso que nós estamos indo para Romanos 9. Estamos indo para Roma. Vamos lá para Romanos 9. Gente, lê aí, verso de número. Primeiro, de vez em quando não dá vontade de a gente falar: meu Deus, esse negócio de você ter deixado Satanás fazer esse estrago, negócio ruim. Olha a resposta de Deus para você, viu, Sara? Não para mim, verso de número 20 e 21. Lê, Sara. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Bom, Deus tem direito de fazer essas coisas? Deus tem direito de deixar Satanás vir tentar a gente e fazer Eva cair? Deus tem? Por que ele tem direito, segundo esse texto? Ele é o Criador. Ele é o Criador. Ele é o dono. O dono faz o chefe. Ele é o chefe. Agora, ele fez isso só para se divertir? Só para causar um pouco de emoção? Não foi. Vamos ver. Continua. Agora você, Beatriz. Verso de número 22. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de
preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Já deu. Deus queria dar a conhecer. Eu não falei, né? Eu devia ter falado. Além da graça, por causa do pecado, a gente também conhece. Porque se tudo fosse perfeito e não tivesse pecado, a gente saberia o que é ira de Deus. Romanos 7,7. Romanos 7,7? Opa, então vai lá. O que diremos, pois? É a lei pecado? Não, mas eu não teria conhecido o pecado se não for internet da lei. Pois não teria eu conhecido a comida se a lei não dissesse. Então Deus tem um propósito? Sim. Mostrar o seu poder. E mostrar a sua glória. Agora a glória aqui de vasos de desonra para a perdição e vasos de honra para a salvação. E aqui eu estou pondo aqui subentendido a ideia da... Porque o barro é o mesmo. Nós não somos melhores. Depois você lê esse texto todo de Romanos, você vai ver que ele tem misericórdia de quem quer, né? Não depende de quem quer ou de quem pode, mas de Deus usar a sua misericórdia. Eles não tinham feito nem bem nem mal para que o propósito de Deus se manifestasse. Deus só quis ensinar, né? A gente fala assim, só quis, faz um negócio pequeno, né? Deus quis nos fazer amá-lo por sua graça. Quando a gente ama a Deus, entendendo o processo de onde nós fomos tirados, aí a gente ama mais. Lembra? Foi de quarta-feira que o pastor Marcos Kleber ensinou sobre aquela mulher pecadora que entrou na casa de Simão e limpou e lavou os pés de Jesus. E Jesus propõe para Simão que ele propôs uma parábola. Quem deveria amar mais, quem deveu mais, ama mais. Quem é mais perdoado, ama mais. Deus quis provocar um tipo de amor. Gente, você pode falar, será que não tinha outro jeito? Pode ser até que tenha, né? Mas será que nós vamos ter um jeito melhor que o de Deus para nos ensinar a amar por sua graça? A história real é que Deus propôs a existência de Satanás como uma maneira de você aprender de Deus coisas. E só tem um jeito de aprender, E tem uma história dele para ilustrar. Olha, a história de Jó. Jó era bom? Era bom? Era reto? Era fiel? Era exemplar? Era corintiano? Era fiel. Boa vida! Dei mal pro meu exemplo. Dei mal. Eu conheço que eu me dei mal. Vamos continuar, tá indo bem. Estava indo muito bem, mas eu me dei mal. Foi castigo. Vamos castigo. Olha lá. Jó era tudo isso. Mas Jó era perfeito? Não. O que faltava em Jó? Mudar de time. Vamos parar por aí. O que faltava em Jó, gente? Reconhecer que ele era pecador, que ele era falho, que Deus era soberano. Porque ele se achava o cara. Abra lá, então. Isso aí você já sabe a história do diabo, né? Aí Deus. Escuta só, pera lá. Meninos, não briguem, não briguem. Pera lá. Capítulo 1 e 2 de Jó tem a personagem diabo na história, certo? Ele entra para estragar a vida de Jó. Tá certo? Certo. Mas Deus deixou ele estragar a vida de Jó? Deixou. Estragou? Estragou totalmente? Só não tirou a vida. Só não tirou a vida. Até a mulher ele deixou, né? Até a mulher ele deixou. Aquela mulher que falou, mano, sou teu Deus e morre. Agora não tem mais herança para você me deixar?
Abra no capítulo de número 38. 38 de Jó. Versículo de 1 a 4. Vai lá, ler esse livro. Peraí, 38 de 1 a 4. Depois disso, o Senhor respondeu a Jó por Jerusalém, dizendo: quem é esse que escurece o conselho? Desculpa, 32 de 1 a 4. Antes deste. Aí é Deus já entrando na história, né? Vamos entrar na entrada do Eliú, na chegada do Eliú. E aqueles 3 homens cessaram de responder a Jó, porque era justo aos seus próprios olhos. Para lá, deixa eu só explicar isso. Olha só, capítulo 1 e 2 de Jó, 1 e 2 de Jó, a introdução do problema. Já chega e tira tudo de Jó, menos a vida, e deixa a mulher. Capítulo 3 a 32. Que analogia, né? Capítulo 3 a 32, os diálogos de Jó com seus 3 amigos. Como é que é o nome dele? Zofar, Bildade e... esqueci o outro. Zofar, Bildade... acho que é, gente. Não, Eliú é depois. Ele faz. Zofar, os 3 diálogos. No capítulo 32, versículos 1 a 4, uma breve pausa explicativa. Cessaram aqueles 3 homens de falar com Jó a respeito do fato de Jó se ter por justo aos seus próprios. Ele era bom, mas ele era convencido. Ele era bom, mas ele era convencido. Ele se achava. No capítulo 32 até o 38, entra o tal do Eliú dando lições para Jó. Quem que você pensa que você é, Jó? Você consegue soprar e os ventos irem para lá, os ventos irem para cá? E do 38 ao 42, quem fala é Deus. Foi aquele terceiro. Aí Deus chega no meio do redemoinho. Quem é você, Jó? Aquela voz de Deus irado. Quem que você pensa que você é, Jó? Quem é esse louco que fala coisas que não entende? De Deus? Você quer apanhar de Deus? Lê esses capítulos aqui. Mas aí você fala, meu nome hoje é Jó. Aí Jó ouve Deus. O que ele faz? Aprende. Capítulo 42 agora. Capítulo 42, verso de 1 a 3, só para exemplo, depois vocês leem o resto, tá? Leia bem rapidinho, está acabando a aula, não deu tempo. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei eu que tu podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Quem é esse que sem conhecimento obscurece o conselho? Por isso que falei que não entendia, coisas que para mim eram demasiado maravilhosas e que eu não conhecia. Terminou essa história. Enfiou uma Bíblia. É isso aí, essa linguagem aí é de Calvino. Calvino diria, pois o rabinho entre as pernas. Aí, sabe, a frase mais bonita é aquela que todo mundo conhece, né? Antes, como é que é, Paulo? Vai lá, esse Calvino. Antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, por isso eu me abomino em pó. Então agora eu sei mais de Deus, porque Deus me mostrou a sua graça. Eu não merecia nada, eu não era tão reto quanto eu achava. Então ele recebeu uma história ilustrativa desse propósito de Deus, e ele usou o diálogo para isso. Irmãos, a gente vai terminar hoje por aqui, só não deu para a gente ver muita coisa, né? Mas vamos ter. Eu quero só então reafirmar algumas coisas. Vamos reafirmar algumas coisas. Primeiro, a gente não aprende, a gente precisa lembrar que tudo que está na Bíblia nos abençoa. Até o que Deus fala sobre Satanás e o propósito da existência desse ser maligno.
E nós temos que deixar de ser criança achando que para vencer Satanás o negócio é só falar, está amarrado. Nós precisamos entender essa estrutura maligna em que ela pode ou não influenciar. Mas também temos que entender os limites da sua ação e o que ela não pode, que às vezes a gente acha que ela pode. Que a gente não falou nada sobre isso hoje. Tá? É a mesma extensão, né? Sim. Gente, se eu for montar um grupo de estudos sobre isso, como eu falei para vocês, eu me arrependi de começar. Depois que eu comecei, falei, é muita coisa. Sobre isso ainda tem até os apóstolos que não conseguiram expulsar. Fora Satanás, ainda tem os amiguinhos, né? Os demoninhos. Que fora Satanás, ainda tem aquela legião e tudo mais. Pastor, eu não queria aqui fazer a minha para definir o Satanás, né? Mas eu também acho que tem aquele lado de tudo que nós, às vezes, fazemos, principalmente assim, não só os erros que cometemos, muitas vezes nossas atitudes, a gente tem que justificar e atribuir a Satanás também. Aliás, eu acho que tem uma não, você não está justificando o Satanás, não. Você está falando uma coisa muito correta. Porque a gente precisa entender que nem todo pecado nosso é uma ação de Satanás na nossa vida. O nosso pecado é resultado da ação de Satanás lá enganando Eva? É. Mas lembra, só Eva que foi enganada, Adão comeu porque quis. É isso aí, gente. Está lá em 1 Timóteo, capítulo 2. Eva foi enganada, mas Adão comeu porque quis. Tá? Então a gente aprendeu isso, que nós podemos crescer e amadurecer na fé e entender melhor essa doutrina. Segundo, é importante que você não crie doutrina sobre este ser maligno em textos isolados da Escritura. Você quer aprender sobre esse ser, entenda que é principalmente no Novo Testamento. E hoje nós vimos por que principalmente no Novo Testamento, porque é quando esta figura é ameaçada pela vitória de Jesus na cruz e é despojado do poder de enganar as nações. É muito pouco para a gente. Não vá para casa dizendo que você sabe alguma coisa sobre Satanás. Fala que você começou a aprender. Bom, a gente pensa em organizar, quem sabe, dentro do nosso currículo, algum momento para a gente estudar isso melhor. Tá? O que eu posso terminar dizendo hoje, você não ir para casa assim com um sentimento de perda, de luto, né? Então assim, olha, é uma maneira que eu acho que eu posso estudar um pouco melhor. Que eu acho que eu posso entender um pouco melhor. Ou talvez você simplesmente vai dizer assim, eu achava que sabia e não sabia. Antes eu te conhecia, Satanás, só de ouvir. Mas agora eu preciso estudar. A Bíblia. Isso eu ia falar. E que consiga andar. Irmãos, é isso aí. Podem ir para casa, rodear a terra, passear com ela. Uma pergunta que não quer calar. Então, só para fechar a sua pergunta, por que Deus não fez e não impede? A sua pergunta é por que não destrói? Existe um propósito na permanência dele para provar, porque na eternidade, essa nossa história e o perigo que nós passamos, do qual nós somos libertos, fortalecerá o nosso amor por Deus na eternidade. Então, de alguma maneira, essa experiência nossa com a presença do maligno neste mundo e as nossas tentações, elas vão fortalecer o nosso amor. Obrigado. Meninos da UPA, muito obrigado pela visita, da mocidade também. Deus abençoe a vida de vocês. Hoje volto lá para o acampamento à noite. Quem quiser ir até o acampamento, passar um dia lá, eles têm uma proposta, você pode passar um dia lá. As palestras estão sendo feitas pelo reverendo Marcos e pelo reverendo Nelson, da igreja do Grajaú. Inclusive tem um grupinho da igreja do Grajaú muito bacana, bem jovens lá. Eles fizeram a conta por alto, uns 100 jovens presentes no acampamento. Muito bonito, muito gostoso. Ontem caiu um pé d'água
mas onde não arrefeceu o ânimo do pessoal. Eles querem brincar de noite, mesmo que tiver chuva. Eles querem fazer de hoje para amanhã. E você vai estar lá? Inclusive o monge vai contar um pouco dessa história. O monge da semana vai contar um pouco dessa história de Lúcifer. Gente, é isso aí. Que Deus abençoe. Bom descanso para vocês. Até a noite, se Deus quiser.